Olá, meu nome é Denise Moreira Guedes, eu sou brasileira, moro no Brasil, na cidade de Santos, que está localizada no estado de São Paulo. Faço parte de alguns grupos de pesquisa em algumas universidades, inclusive na Universidade Fernando Pessoa. Sou membro da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, na cidade de Santos. Eu sou advogada, sou assistente social, mestre em saúde coletiva, doutora em Direito Ambiental Internacional e pós-doutora em Serviço Social pela Universidade Fernando Pessoa, onde eu tive o prazer e a honra de conhecer e ter como orientador o professor Dr. João Casqueira, a quem eu quero agradecer imensamente pela oportunidade de estar participando do primeiro Congresso Internacional de Ação Humanitária e Cooperação para o Desenvolvimento, onde eu vou apresentar o tema Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário, Dilemas e Desafios no Limiar do Século XXI. Primeiramente, vou apresentar o símbolo dos direitos humanos, que foi vencedor de um concurso que teve pela internet em 2010. Foi realizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, participaram 191 países da ONU e foram apresentadas 15.375 propostas. O vencedor foi o Sérgio Predrag. O resultado desse concurso saiu em setembro de 2011 e o Sérgio Predrag, que está na foto, ele recebeu 5.000 euros como prêmio. Na foto tem os 10 símbolos finalistas e o vencedor é esse que, imitando como se fosse o contorno do corpo de uma pomba, foi o que ele mesmo disse que se inspirou, na pomba da paz. Então seria abrindo a palma da mão direita, a cabeça seria, o polegar seria a cabeça e o restante da mão seria o corpo da pomba. E o símbolo é na cor azul claro. Iniciando sobre direitos humanos, não teríamos como deixar de falar, no mínimo, 7 grandes nomes de ativistas em prol dos direitos humanos. No século passado, nós temos Mahatma Gandhi, líder pacifista indiano que lutou pela independência da Índia. Eleanor Roosevelt, defensora dos direitos humanos, pelo seu esforço em prol da melhoria da situação das mulheres trabalhadoras. Já no nosso século, temos Nelson Mandela, líder político da África do Sul, que lutou contra o sistema de apartheid do país. Martin Luther King Jr., líder e ativista dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Temos Zilda Arnes, do Brasil. Ela é médica, pediatra e sanitarista. Fundou a Pastoral da Criança, programa de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Temos ainda um ativista atuante, o Kailash. Ele é um ativista indiano que luta pelos direitos das crianças. E como não citar Malala, ativista paquistanesa, conhecida por lutar pelo direito das meninas ao acesso à educação. Bem, vou apresentar nesse momento os marcos fundadores do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 3 grandes marcos. De 1945, a Carta da ONU, que reconhece como legítima a preocupação internacional dos direitos humanos. E em 1946, a Carta do Tribunal de Nuremberg, que estabelece a responsabilidade individual pela proteção dos direitos humanos. Em 1948, temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que enumera o conjunto de direitos civis, político, econômico e sociais. Direitos esses que são fundamentais, universais e indivisíveis. Desde 1948, a Assembleia da ONU já adotou cerca de 80 tratados e declarações de direitos humanos. Além desses citados anteriormente, eu trouxe por década uma das convenções principais de cada década. Em 1965, temos a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Em 1978, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Em 1984, a Convenção contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. E eu destaco a de 2007, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a qual no Brasil foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2008. Falando um pouco mais da convenção, essa convenção ela contém 50 artigos,
visando a proteção da mulher, da criança, do idoso, o direito à vida, acesso à justiça, proteção contra maus tratos, discriminação, reabilitação, entre outros. Um detalhe muito importante, eu gostaria que todos divulgassem aos que não sabem, que desde 2006 o termo correto a ser usado é pessoas com deficiência, e não pessoa portadora de deficiência, pessoas com necessidades especiais, não. O termo correto é pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência intelectual, pessoa com deficiência auditiva e assim por diante. Esse termo faz parte do texto aprovado pela Convenção Internacional para a Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência. Foi aprovado, como eu disse, em 2006 pela Assembleia Geral da ONU. Bem, as pessoas com deficiência, até o início do século XX, elas eram excluídas da sociedade. Então, nesse slide, vocês veem na parte da exclusão, as pessoas, sim, digamos, espalhadas, não eram nem unidas, as pessoas com deficiência, totalmente fora da sociedade. Já nas décadas de 20 a 40, elas começaram a se unir, que chamamos de segregação. Elas são segregadas da sociedade, mas estão se unindo, estão formando movimentos em prol da sua inclusão na sociedade. Posteriormente temos, da década de 50 a 80, a integração, que muitos chamam de integração, eu comungo com a palavra inserção. Elas começam a ser inseridas na sociedade, mas são elas, as pessoas com deficiência, que têm que se adaptar à sociedade. Já a partir de 80 e até hoje, já a sociedade passou a incluir as pessoas com deficiência. É a sociedade se adaptando às pessoas com deficiência. Por quê? Infelizmente, de poucos anos para cá, e eu espero que daqui para muito e para sempre, aconteça o respeito. Tem que haver o respeito entre as pessoas, entre todos os seres vivos. Dando continuidade, para finalizar, um pouco mais de informações sobre a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ela foi assinada por 161 países em 2007. E entre os países da CPLP, por ordem alfabética, assinaram imediatamente o Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal. A Angola aderiu em 2014, São Tomé e Príncipe aderiu em 2015. Já Guiné Equatorial e Timor-Leste não aderiram. Finalizando, trouxe um resumo comparativo sobre os direitos internacionais dos direitos humanos e os direitos internacionais humanitários. Esses direitos eles são ramos do direito distintos, porém complementares. Eles têm a mesma finalidade, que é proteger a vida, a saúde e a dignidade das pessoas sob óticas distintas. Os direitos internacionais dos direitos humanos eles são aplicados constantemente, tanto em época de paz ou conflito armado, em qualquer tempo ou lugar. Já o direito internacional humanitário ele é aplicado apenas em tempo de conflito armado, com regras vigentes em período de guerra. Os direitos humanos eles são naturais e universal. Eles são transnacionais, histórico, indisponível, imprescritível e indivisível. Protegem as pessoas em qualquer situação, política, econômica, social e culturalmente. A principal organização na promoção dos direitos humanos é a ONU. No século XXI, busca-se a garantia de igualdade processual, com maior celeridade e sem qualquer discriminação. Alguns direitos, cabe aqui ressaltar, que nunca podem ser suspensos, como os direitos à vida e o direito ao julgamento justo e imparcial, mas tem exceções. Na nossa Constituição, por exemplo, nós temos o estado de sítio, é o que está elencado no artigo 137, que se refere à segurança nacional. Pode ser suspenso, por exemplo, o direito à imprensa e também o direito até à circulação das pessoas. Esse é um exemplo. Existem mecanismos de supervisão internacional, como, por exemplo, os comitês internacionais. Dando continuidade aos direitos internacionais humanitários, eles nunca podem ser suspensos ou anulados. São normas jurídicas que visam minorar o sofrimento
e proporcionar condições mínimas para a sobrevivência do indivíduo. Protege as pessoas afetadas por um conflito armado, como toda a população, os doentes, os feridos, prisioneiros de guerra, médicos, enfermeiros, todos da Cruz Vermelha, enfim. Tem como principais tratados aplicáveis para sua proteção as 4 Convenções de Genebra, que estipulam os direitos e deveres em tempos de guerra. E tem o Tribunal Penal Internacional, que pune a violação desses direitos. Esse tribunal ele foi instaurado pelo Estatuto de Roma em 2002. É considerado uma grande evolução no nosso século. E como principal desafio para esses 2 direitos citados, temos o cumprimento dos mesmos pelos Estados, a efetiva aplicabilidade, consolidando e aperfeiçoando os mecanismos de proteção internacional pelos direitos internacional dos direitos humanos e direito internacional humanitário. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de participar desse congresso. Mais uma vez agradeço ao professor Dr. João Casqueira pela oportunidade e deixo aqui o meu contato. Meu e-mail deniseguedes@hotmail.com, Denise com Y. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.